Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão por aí? A paz do Senhor, como vocês estão? Mais uma noite aqui, hoje um pouquinho mais cedo, para a gente conversar sobre um assunto muito importante, muito interessante. A nossa convidada, Thaís Amorim, ela é advogada e eu chamei a Thaís para participar aqui com a gente. Eu vou contar rapidinho como, tá? Eu já sabia de uma especialização de direito religioso. Eu conversei com a minha colega, que é advogada, Ana Cláudia, Pai Senhor Ana Cláudia, e ela tinha conhecidas do direito canônico. E aí, pelo que eu conversei com ela, ela entendeu que o ideal seria o direito eclesiástico. E aí eu fui procurar, e eu encontrei a Thaís. Aliás, gente, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui. Eu estava conferindo, estava ligado o microfone. Que eu falo, o microfone está fechado. Ó, a Thaís é advogada, pós-graduada em processo civil, especialista em direito eclesiástico, inclusive precursora do tema aqui no Brasil. Autora do livro Manual Prático de Direito Eclesiástico, professora, palestrante. Gente, fala a verdade, eu escolhi a melhor para a gente conversar sobre esse assunto, né? Porque eu tenho muita curiosidade desse assunto. Quem mais procura ela? Os pastores, líderes, a membresia em geral? Quais os problemas legais mais comuns, né, que ela atende? Então a gente vai conversar por aí, tá bom? Vão falando para a gente se tá ok aí, a imagem, o som. Eu quero lembrar para vocês que agora a gente tem caixa postal, tá bom? Caixa postal 52.307, CEP 0800-140-972. Tá no meu nome, tá? Silvana Regina da Silva Filgueira. Tá no box aqui de informação, tá? Na descrição do vídeo tem essa informação. Tem também as redes sociais da nossa convidada, mas ela vai falar, tá bom? E enquanto vocês estão chegando, eu também vou falar aqui rapidinho sobre uma enquete que eu fiz no canal, tem 10 dias, tá? Não sei se vocês viram, frequência nos cultos pós-pandemia. Eu perguntei, você voltou aos cultos com mais empolgação que antes da pandemia? A primeira alternativa. A segunda, voltou ao culto com a mesma regularidade e interesse de antes? Terceira pergunta, voltou ao culto? Não, terceira alternativa. Voltou aos cultos, porém desanimado, desanimada, quase que por obrigação? Outra alternativa, ainda não voltei a frequentar os cultos presenciais, e a outra, prefiro assistir aos cultos via internet, tá? Então foram 5 alternativas sobre a sua frequência nos cultos presenciais pós-pandemia. Veja bem, 6% das pessoas que responderam, 435 pessoas responderam essa enquete aqui no canal, e 6% dessas pessoas disseram que preferem assistir os cultos via internet, tá? Então, 6% de 435 pessoas preferem assistir o culto via internet, continuar como lá na pandemia. 8% dizem que ainda não voltaram a frequentar os cultos presenciais. Então, 8% das pessoas. 14% das pessoas que responderam essa enquete disse que voltou, né? Eles voltaram aos cultos, porém desanimados, quase que por obrigação. Um número considerável aí. 25% disse que voltou aos cultos com mais empolgação que antes da pandemia. E o vencedor, mais porcentagem aí, 48%, disseram que voltaram aos cultos com a mesma regularidade e interesse de antes da pandemia, tá bom, gente? Eu fiz essa enquete, curiosidade mesmo, para saber como está. Então, a maior parte, né, 48%, a maior parte voltou com a mesma regularidade.
Tá ótimo, gente. A gente já vai começar, já vou apresentar para vocês a Thaís Amorim, advogada nossa convidada, porque ela é uma pessoa hiper, super ocupada, tem muitos compromissos. Saindo daqui rapidinho, a live vai ser bem curtinha, que ela já tem outro compromisso e eu quero aproveitar o máximo possível, tá bom? Já se passaram 5 minutos. Então, eu vou abrir a tela com vocês, a Thaís, vou abrir o microfone dela e vocês vão conhecê-la. Seja bem-vinda, Thaís, ao nosso canal. Olá, Silvana, boa noite. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Não conheço aí seu público, mas já me coloco à disposição. Eu sou, como você já comentou, eu sou precursora desse tema no Brasil. Há muitos anos atuo atendendo as entidades religiosas de uma maneira geral, né? E o tema acaba sendo muito amplo, principalmente na comunidade cristã evangélica, até porque somos um público bem grande no Brasil, né? Os evangélicos, os cristãos em geral, é um volume bastante grande. Então, acaba que é o maior número de interessados aí no tema, né? Embora o direito eclesiástico ele abrange aí todas as religiões, né? Mas é uma alegria poder falar com você, espero poder ser efetiva aqui, tirar as dúvidas aí do seu público e bater papo. Estou aqui para realmente trazer esclarecimento, faço isso há anos e fico feliz quando há interesse, porque ainda é um tema pouco conhecido, ainda é uma questão pouco explanada, pouco apresentada e pouco praticada da maneira que deveria, tendo em vista aí a grande prática da fé que temos aí no nosso país, né? Especialmente na área cristã. Então, estou aqui para falar com vocês sobre isso, estou à disposição. Tá ótimo, muito obrigada mais uma vez. Thaís, conta uma coisa, você frequenta, é membro de alguma entidade religiosa, alguma igreja evangélica? Conta esse histórico religioso seu. Você tem alguma religião? Então, eu sou cristã desde praticamente o berço, né? Desde 5 anos de idade, minha mãe me apresentou para o Evangelho e desde então eu sou cristã e sou membro de uma igreja evangélica, sim, frequento. Na verdade, sou pastora evangélica. Eu, apesar de não pretender misturar a minha vida espiritual com a minha vida profissional, quando eu falo de direito eclesiástico, não tem como. Esse, de fato, foi um grande diferencial, até para eu ser uma grande conhecedora do assunto, porque sendo cristã e sendo uma pessoa atuante numa entidade religiosa como pastora, que ministrava pregações e que cuidava de pessoas e que vivenciava a dinâmica aí das práticas religiosas, né? E até hoje, eu consegui ter muito conhecimento do que envolve a questão religiosa do ponto de vista prático e consegui aí de uma maneira muito mais prática, portanto, aplicar no âmbito legal, porque sou advogada, sempre atuei com o terceiro setor, né? As entidades religiosas estão inseridas no grande grupo do terceiro setor, né? Dos 3 setores que a gente tem no nosso ordenamento legal, que é o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Para quem não sabe, o primeiro setor são os órgãos públicos, o segundo setor são as empresas, né, comerciais, e o terceiro setor são todos aqueles que não têm finalidade de lucro, finalidade lucrativa. Então, a igreja sempre se encaixou nesse setor, que é uma área que eu sempre atendi. E aí, no âmbito dessa prática, vivenciando no dia a dia da minha vida religiosa os percalços que uma entidade religiosa vive, eu conseguia trazer de uma maneira muito mais clara na prática jurídica, né, as resoluções, as soluções, entendendo o que era vivenciar a doutrina, a religião, a prática da fé no âmbito da igreja, né, no âmbito dessa instituição jurídica estabelecida, né? Então, eu conseguia trazer de forma mais clara a aplicação da lei. Esse, de fato, foi um grande diferencial, como eu disse, porque é muito comum eu ver advogados hoje em dia. Hoje eu dou aula para advogados, para contadores, para pastores, líderes religiosos, e eu percebo como tem advogado que se propõe a ajudar entidades religiosas sem o menor conhecimento da fé que é praticada ou do entendimento da prática da fé nas suas diversas subjetividades, porque falar de fé é muito complexo, né, Silvana? Fé, cada um tem a sua, cada um acredita no que quer, cada igreja tem uma doutrina, tem uma visão, e isso é muito difícil de se compreender e de se aplicar. Até por isso também que o próprio legislativo e o próprio poder judiciário tem dificuldade de tratar do tema, porque você
trata de questões muito subjetivas e muito peculiares num âmbito legal. Então, como é que eu posso discernir o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal? Então, eu tendo essa vivência da prática da fé no meu cotidiano, se tornou muito mais fácil de eu conseguir trazer isso à luz do direito, né? E é por isso que, enfim, acabei seguindo essa carreira aí há mais de 20 anos, especificamente atendendo entidades religiosas e traduzindo o que a lei pretende ou determina, né, para a regulamentação dessa prática de fé. Muito bem. Você fala de que local do Brasil, Thaís? Eu falo de Santos, eu sou paulistana, eu tenho meu escritório sediado em São Paulo, porém eu tenho residência atualmente aqui em Santos, né, na cidade de Santos, Ah, que de onde gostoso. eu comando aí todas as minhas demais atividades. Tenho uma representação do escritório no Espírito Santo e tenho a sede em São Paulo e aqui em Santos, mas atendo o Brasil inteiro e também atendo igrejas e entidades religiosas e associações em outros países também, principalmente quando a gente fala de entidades missionárias ou que dão suporte a missionários ou que fazem missões ou ações sociais em outros países. Então, acaba que, até pelo mundo globalizado, né, que a gente vive hoje, com a facilidade da internet, meu atendimento é global, passeio aí por esse mundão todo falando e organizando entidades religiosas. Ai, muito bem. Ó, quem já está conosco Derville, de Atibaia, melhor do mundo, na expectativa, boa noite. Dúvidas sobre história, Odaci Nunes Correia, Renan Vitor, agora João Isídio, o pessoal está aqui conosco. Só uma curiosidade antes da gente entrar na pauta em si, Thaís, por que direito? Por que você escolheu essa carreira? Olha, na verdade, assim, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de humanas, sempre gostei, e eu tinha pelo menos 3 alternativas. Ou eu seria jornalista, ou trabalharia na área de comunicação. E aí eu pensei numa carreira que eu pudesse, de alguma forma, ter uma amplitude maior aí no campo de atuação. E direito me pareceu, na época, né, há muitos anos atrás, um caminho que me desse esse leque de opções. E foi por isso que eu decidi direito. Mas eu confesso que eu gostaria de fazer jornalismo, teria feito comunicação, porque eu sou bastante eclética, né? Apesar de trabalhar na área do direito, eu atendo, trabalho na área social, com projetos sociais, e eu gosto de uma diversidade de coisas, então eu acho que foi um caminho que Deus me proporcionou e que eu tenho muita alegria de vivenciar, gosto muito da área, mas também poderia ter feito outra coisa, né? Como disse, a diversidade faz um pouco parte da minha vida, assim, inclusive na área jurídica. Não gosto de segmentar tanto assim, né? Então, hoje me encontrei aí nessa área, mas, enfim, gosto de muitas coisas mais. Ah, legal. Gente, então vamos entrar no assunto que eu estou muito curiosa. Thaís, o que é direito eclesiástico? Explica para a gente compreender isso. É bom, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque muita gente não consegue entender e muita gente confunde o direito eclesiástico, como você bem citou no comecinho, com o direito canônico, como se fosse uma extensão ou uma indicação para o direito que se estabelece ali, principalmente na Igreja Católica. Na verdade, o direito eclesiástico, ele nasceu aqui no Brasil, trazendo aí as referências de legislações e de entendimento dessa ciência de outros países, tanto da Europa como da América do Sul. E o direito eclesiástico, ele não é uma ciência em si, ele é a reunião de vários outros conceitos jurídicos no âmbito civil, no âmbito trabalhista, no âmbito tributário, no âmbito penal, enfim, todas as demais ciências jurídicas que a gente consegue reconhecer no nosso ordenamento legal. O direito eclesiástico, ele faz uma análise de todas essas ciências de maneira aplicada para as entidades religiosas. Eu posso aí trazer para você como uma referência ou como uma analogia o direito ambiental. O direito ambiental que a gente tanto fala, né, que reconhece, regulamenta e cuida das questões que dizem respeito ao meio ambiente, ele não é uma ciência em si. Ele especifica a questão civil, penal e muitas vezes tributária e de outras ordens para aquele determinado segmento. E é isso que o direito eclesiástico faz. Ele traz o esclarecimento e a aplicação da legislação nesses diversos segmentos, especificamente para as entidades religiosas. E por
que ter, né, uma área tão específica? Porque a entidade religiosa é uma pessoa jurídica extremamente diferente, né? Ela é uma entidade religiosa específica. Hoje, no nosso Código Civil, nós temos 5 tipos de pessoas jurídicas que podem ser constituídas no nosso ordenamento legal. E a organização religiosa é uma delas. Então, para ela ter ganhado uma categoria exclusiva dela, imagina o quão específica ela não é. E ela é específica exatamente por trazer uma questão religiosa, que é subjetiva, que não tem quem traga uma regra. Eu posso criar um Deus da minha cabeça e estabelecer que aquele Deus é quem eu quero adorar, é quem eu quero cultuar, e ali eu estabeleci uma religião. Como você bem sabe, existe aí uma diversidade, né, de religiões e tem a ver com isso, com a liberdade da gente crer ou não crer em algo, inclusive por conta da nossa condição de laicos, né? Enquanto um país laico, a nossa laicidade nos dá esse direito de crer e não crer no Deus que a gente quiser e fazer daquilo uma religião, né? Então, é tão amplo que é difícil até de se estabelecer regras. Então, o direito eclesiástico ele vem para tentar amarrar as questões que estão mais envolvidas com preceitos gerais do direito, com princípios gerais do direito, de maneira direcionada para as entidades religiosas, entendendo o que é a prática dessa fé de acordo com cada religião e respeitando nos limites constitucionais, nos limites legais, a prática dessa fé, Silvana. Então, é esse o conceito do direito eclesiástico, essa ciência que envolve outras ciências jurídicas aplicadas especificamente para as entidades religiosas. Legal. E, Thaís, e qual é a diferença do direito eclesiástico com o direito religioso? Religioso. É. O direito religioso, ele abrange questões que envolvem todo tipo de celeumas que dizem respeito à religião. Então, ele não se atém apenas à prática daquela entidade religiosa, digamos assim, às atividades, à atuação de uma igreja. Eu vou chamar de igreja. Tipo administração, administrativa, mais a parte administrativa, o eclesiástico? Na verdade, o direito eclesiástico ele é mais aplicado às práticas rotineiras da entidade religiosa, enquanto que o direito religioso ele abrange o direito à religião do cidadão, ele abrange as questões que envolvem a diferenciação das religiões, a questão, por exemplo, que se fala muito hoje, que é a intolerância religiosa. Ele é amplo no sentido de tratar das questões religiosas, enquanto que o direito eclesiástico ele é focado na atuação do dia a dia, na prática daquela entidade religiosa enquanto um organismo que pode ser estabelecido legalmente para a realização desse objetivo, que é cultuar um Deus, praticar uma religião. Então, quando eu falo de direito eclesiástico, eu falo de uma atuação específica de uma entidade religiosa devidamente constituída, legalmente constituída. E quando eu falo de direito religioso, eu falo dessa questão mais ampla, que envolve o direito à religião, que envolve a liberdade religiosa de maneira ampla, que envolve a diversidade religiosa e tudo aquilo que diz respeito à religião em si, e não à igreja. Entende que são duas coisas diferentes? A religião está dentro da igreja, e a gente, no direito eclesiástico, vai tratar da igreja. É claro que vai trazer a conotação e entendimento da religião e do direito religioso, mas sempre aplicada para a atuação dentro do segmento igreja. Ótimo. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer para a Thaís, gente, vai aprofundar mais, vocês vão compreender melhor. Então, por que né, esse grupo precisava de um campo, né, específico para a sua regulação? Ela falando isso para a gente, eu acredito que vocês vão entender melhor. Então, Silvana, a verdade, assim, como eu estava já trazendo aí na introdução, quando você fala, né, de igreja, quando você fala de uma entidade religiosa, você está falando de um organismo extremamente atípico. Você traz questões subjetivas, questões espirituais num campo legal. Então, a gente é cristão, a gente fala muito, né, os crentes, os evangélicos falam muito sobre, Deus falou comigo, eu recebi de Deus um ordenamento para eu, um chamado para eu ser pastor. Então, se você fala com um cara que não é cristão, uma pessoa que não pratica a tua fé, vai falar, essa pessoa é louca, Deus falou como? Que Deus que fala? Então, é um negócio incompreensível para muitos. Você concorda? A fé é um negócio muito subjetivo. Quando a gente fala de religião e de liberdade à religião, a gente fala de pelo menos 5 conceitos, e um deles, que eu gosto muito de tratar, é a questão da individualidade, a questão mais íntima do cidadão. Eu posso crer e não crer no que eu quiser, como eu falei, eu posso criar ali
numa pedra, que nem lá no tempo de Gênesis, né, do Velho Testamento, que o neguinho fazia um bezerro de ouro e falava, esse aqui é o nosso Deus, vamos adorar ele agora. Loucura total, mas é a fé dele, ele quis crer naquilo. E a gente tem essa liberdade. Então, assim, é uma coisa tão subjetiva que é até difícil de você trazer o esclarecimento legal de como regulamentar a prática daquela fé. Então, eu vou te dar um exemplo. Será que eu, praticando essa minha fé, eu posso fazer um bezerro de ouro, então eu posso, de repente, sacrificar um bezerro de verdade em praça pública, porque a minha religião permite isso, essa religião que eu criei, que eu acredito? Opa, qual é o limite disso? Até onde a prática de uma fé pode ser estabelecida? Ou até onde eu posso, né, com a minha religião, praticar um determinado ato? Então, o direito eclesiástico ele vem para trazer um norte nisso. Ele vem para, dentro desse conceito da religião, e efetivamente, quando você pratica essa religião, ele vem para te mostrar, olha, esse caminho você pode seguir, esse caminho você não pode. Então, o direito, né, individual de cada um de crer e não crer é um que o direito eclesiástico vai trazer, né, para uma regulamentação. Além desse direito, a gente fala muito, né, dentre esses cinco conceitos da liberdade religiosa, é o direito de se agrupar para praticar essa religião. Então, quem vai regulamentar esse agrupamento de pessoas? Quem é que vai dar direcionamento para esse ajuntamento de pessoas? A lei tem que fazer isso. E quando a lei não é clara, o direito eclesiástico interpreta a legislação de forma ampla para poder direcionar. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Um grupo começa a se reunir numa praça para poder adorar o Deus que eles entenderam que eles deveriam adorar, vamos falar assim. E eles começam ali se juntar todo mundo naquela praça. Só que chegou o inverno, começou a chover e tá difícil ficar ali naquela praça, né, no tempo, se juntando. Aí alguém tem uma ideia, por que a gente não aluga um salãozinho para a gente se reunir todo mundo junto num lugar aconchegante? Ah, tá bom, mas quem é que vai alugar esse lugar? Vai ser em nome do quem? Do João, da Maria, da pessoa que está liderando? Ah, não, mas eu não posso assumir sozinho isso, porque isso aqui não é meu, isso é nosso. E aí você começa a perceber que existe a necessidade de se estabelecer uma representatividade para aquele grupo. Então, esse grupo começa a entender que ele precisa se regularizar. E é quando surge a necessidade de estabelecer a pessoa jurídica. Na verdade, foi assim, inclusive, Silvana, que no nosso país se estabeleceu, se reconheceu uma personalidade jurídica para os grupos religiosos. Porque até 1890, no Brasil, só se reconhecia a Igreja Católica. E aí, a partir, então, do decreto 119A, que se reconheceu a possibilidade de serem reconhecidas legalmente outros grupos religiosos, porque existiam, só que eles eram clandestinos, só se reconhecia a Igreja Católica no Brasil. E aí, percebendo-se que esse movimento era natural e ele de fato existia, não dava mais para ignorar, essas pessoas precisavam ter uma regulamentação para praticar a sua fé, deu-se, então, às organizações religiosas, aos grupos religiosos, o direito de serem constituídos legalmente. E aí surgiu, até na época, então, através do decreto, depois no Código Civil da época, né, o direito o estabelecimento legal das pessoas que se agrupavam para a prática de uma religião, que é, então, a associação religiosa do antigo Código Civil. Então, a regulação ela se faz necessária naturalmente. Aí começa aí, dei esse exemplo bem peculiar, mas é para você entender que, de fato, para você se estabelecer como igreja, você vai precisar de uma regulamentação legal. Então, o direito eclesiástico ele começa a ser necessário a partir daí. E depois eu preciso saber como é que eu faço para ter as licenças para poder funcionar. Eu preciso saber como é que eu lido com os membros, qual é o tipo de doutrina que eu posso praticar, quem vai me dizer até onde eu posso ou não posso ir. O direito eclesiástico vai dar esse norte. São várias questões que regulam, né, a prática religiosa, desde o relacionamento com o próprio poder público, né? Então, eu estar legal diante da lei em relação ao estabelecimento daquela pessoa jurídica, até o relacionamento com os pastores, como é que a igreja tem que tratar os pastores, ou como que a igreja tem que tratar os membros, como os membros lidam com a igreja, né? Eu costumo dizer assim, Silvana, que quando a gente fala em igreja, a gente pensa em três coisas. Isso é bem legal de vocês entenderem para ficar claro a importância do direito eclesiástico.
Quando eu falo em igreja, eu penso em três coisas. Igreja de Cristo. Então, a gente fala do corpo espiritual. Eu sou a igreja de Jesus. A igreja, enquanto templo físico, eu vou à igreja, eu vou a um lugar, eu vou àquele salão, àquela casa, enfim. É um templo. A igreja é um tijolo, digamos assim, né? Um amontoado de tijolos. E aí a terceira pessoa, quando a gente pensa, o terceiro elemento quando a gente pensa em igreja, é a igreja dotada de personalidade jurídica, a igreja enquanto uma pessoa jurídica devidamente constituída. E aí eu costumo falar também que eu trago um quarto elemento, que é a igreja no plano espiritual. Qual é a visão? Qual é a igreja do ponto de vista espiritual? Quem é essa igreja? E essa que é a questão mais subjetiva, precisa se encaixar nessas três. Então, quando eu falo, por exemplo, de igreja enquanto corpo espiritual, estou falando de membros. Então, como é que eu me relaciono com esses membros? Quais são os deveres ou os direitos que eles têm em relação àquela pessoa jurídica? Quando eu falo de igreja como templo físico, qual é a obrigação legal que eu tenho perante os órgãos públicos? Eu preciso ter alvará? Eu preciso ter uma saída de emergência? Porque, afinal de contas, eu vou colocar 20, 30, 40, 200, 1.000, 5.000 pessoas num salão e eu preciso seguir alguma regra? Sim, eu preciso. Então, aí já tem uma outra área. A terceira questão da pessoa jurídica, que eu preciso, tendo um CNPJ, eu preciso ter uma contabilidade, eu preciso prestar conta ao fisco, o que eu preciso? Qual a minha obrigação? Eu sou imune aos impostos, né? Eu sou desobrigada, então eu não preciso pagar nada para o governo? Não, não é assim. As pessoas precisam entender o que é imunidade tributária para entidades religiosas, o que é obrigação legal tributária. Então, esses são três pontos muito fáceis. E quando você fala do espiritual, você fala da prática da fé. O que eu posso, enquanto igreja, praticar da minha fé sem infringir o ordenamento legal? Então, são 4 itens importantíssimos que vão requerer uma regulamentação. Tem essas semanas aí atrás, me procurou uma entidade religiosa, e é bem interessante esse tema, Silvana, e eles têm uma comunidade religiosa e a religião deles tem como ritual, você já conhece, já deve ter ouvido falar, tomar aquele chá de ayahuasca, que é o famoso chá de Santo Daime, né? A igreja do Santo Daime. E eles entendem que aquilo para eles é a prática de fé deles, é a religião deles. E eles queriam a minha assessoria para poder estabelecer legalmente, entendendo que tomar aquela substância é uma prática que pode ser considerada legal por ser religiosa. Só que o grande cerne aí da questão para essa entidade religiosa é se esse chá, de fato, ele é legal ou se ele é considerada uma droga, se ele é alucinógeno, né? Por que isso? Porque no nosso país a gente é proibido de usar substâncias alucinógenas. Então aí a gente já teria um entrave, né, no que diz respeito à legitimidade da prática dessa religião. Até pouco tempo atrás, por exemplo, era proibido fazer sacrifício de animais vivos. Então, tem uma determinada religião, se eu não me engano é a Umbanda, que faz sacrifícios com galinha, enfim, não lembro qual é exatamente o animal. E eles ganharam recentemente na justiça o direito de fazer esse sacrifício, mas até então, eles não podiam. Então, de alguma forma, a prática religiosa deles estava limitada à lei. Né, como a gente pode falar também da religião indígena, eles têm uma situação aí dos indígenas, né, de uma determinada tribo, que eles entendem que a primeira criança que nasce na família tem que ser homem, se for mulher tem que ser sacrificada, e isso é religião para eles, e para a gente isso é crime. Então, assim, tem um limite no nosso país, né, que diz respeito à nossa legislação. E eu costumo dizer que aqui o que é crime ou o que é ilicitude, em outro país pode não ser. Então, a gente tem que se basear no que a gente faz aqui e no que a gente vive enquanto lei. Então, por isso que o direito eclesiástico ele é tão amplo, tão necessário, porque é muito comum, Silvano, o pastor, o líder religioso, falar: eu recebi de Deus um chamado, eu vou praticar a minha fé assim, assim, assado, e ele não entendeu que ele precisa se regulamentar nesses 4 elementos, né? A igreja como corpo físico, a igreja enquanto a reunião dos membros, o corpo espiritual, a igreja dotada de personalidade jurídica e a igreja que pratica que tem como prática uma fé que tem aí cada um a sua visão, a sua doutrina, né? E qual é o limiar disso, né? Qual é o limite para isso, até onde se pode ir com isso. Então, o direito eclesiástico vai trazendo aí o norte para essa atuação. Nossa, gente, que assunto bacana, que assunto interessantíssimo. Thaís, você também já frequenta igreja desde pequena, você se recorda,
se você pegou essa fase de quando as pessoas eram disciplinadas na igreja e falavam, ó, o irmão fulano pecou contra o corpo, fez isso, fez isso, foi disciplinado e vai ficar não sei quanto tempo. E na hora de pedir perdão, posso perdão porque eu pequei quando fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu ouvi falar muitas vezes, Thaís, que algumas igrejas receberam processos judiciais por isso. Você tem conhecimento de que realmente aconteceu isso? Silvana, esse tema é bem legal. Inclusive, eu escrevi no meu, no meu Instagram, tem o Instagram do Direito Eclesiástico, eu trago vários temas, é bem bacana, que é bem dinâmico. E uma das questões que recentemente eu falei foi exatamente do limite da aplicação da doutrina. Qual é o limite para a aplicação das doutrinas? Porque, assim, eu conheço esse histórico, eu vivi esse histórico. Na Igreja Batista da onde eu vim, era proibido, por exemplo, usar calça. A mulher não podia usar calça, né? E se você usasse calça, você realmente entrava em disciplina. Eu vivi uma situação, várias situações que hoje eu consigo entender que foram situações vexatórias. E o que acontece, Silvana, é que o mundo, como a gente vê, ele evolui. As pessoas vão trazendo conceitos e vão querendo estabelecer ordenamentos ou conceitos, ou a gente costuma chamar de costume, né? No nascedouro do direito. Uma das formas de se nascer o direito é o costume. Então, hoje já não é mais costume você denigrir ou você trazer uma situação que possa gerar um dano moral ou uma situação vexatória, um constrangimento para uma pessoa, do mesmo jeito que você podia anteriormente. Então, lá, 20 anos atrás, uma pessoa era exposta na igreja, ela tinha que confessar o pecado dela, muitas vezes era um pecado bastante, né, desconfortável, mas ela tinha que fazer aquilo porque a igreja dela estabelecia aquilo como doutrina e ela tinha se sujeitado. Agora, hoje, se essa pessoa é levada aquilo por uma questão doutrinária, por mais que ela tenha concordado com aquela doutrina, se ela quiser propor uma ação porque ela sofreu constrangimento, se ela mostrar que ela foi constrangida, que ela viveu uma situação vexatória, ela vai ganhar uma ação por dano moral. Então, a gente hoje precisa ter muito cuidado, né? A gente está naquela fase, você deve saber, né? Não pode, a gente hoje não pode mais falar a palavra negro, tem que usar a palavra preto, a gente não pode mais falar aquela pessoa está meio fora do peso, está gordinha, não pode. Tudo é motivo para a pessoa se sentir ofendida, né? E ela buscar os direitos dela. A gente está nessa era de cada um aí, a gente tem medo até do que a gente fala, porque tudo pode virar uma ofensa. E isso aí chegou na igreja de fato. Mas se a gente for ver, né, Silvana, se a gente for realista, que bom que alguma coisa chegou aí para a igreja, porque de fato eu já vi tantas pessoas traumatizadas que sofreram coisas horríveis, assim, por conta de uma disciplina rígida demais e pela exposição daquilo que ela tinha vivido, né? E que bom que de alguma forma a gente pode repensar essa maneira de lidar com os membros, porque não estou aqui querendo fazer nem pregar e nem fazer nenhum tipo de discriminação a nenhuma doutrina, mas eu sou muito mais da linha de Jesus, né, do que da linha lá de Moisés. Eu estou no Novo Testamento, então eu sou como Jesus. Vai, não peques mais, mas ninguém precisa ficar sabendo o que você fez, o que você deixou de fazer. Estou aqui para andar com você, para te levantar, te dar a mão cada vez que você cair, sem te trazer nenhuma exposição e nenhum dano maior do que aquele que você já está vivendo diante daquilo que você acabou tendo que arcar como consequência do pecado. Porque uma coisa é fato, você pode escolher o que você quer fazer, mas você não se livra das consequências. E a consequência é sempre ruim, né? Quando você não está aí no caminho que Deus está te direcionando, com certeza a consequência não vai ser boa. Agora, você como um cidadão, um homem, querer piorar essa condição, não acho que é razoável. Então, pessoalmente falando, eu acho até bastante eficaz aí a igreja repensar a maneira de lidar com essa questão da doutrina, porque de fato as pessoas saem constrangidas. E agora, Silvana, muitos têm sido os processos de pedidos de dano moral, de devolução de valores. Isso tem sido uma coisa muito comum, pessoas que foram constrangidas a doar bens, doar recursos, a participar de campanhas sob a promessa, por exemplo, de prosperidade, ou mesmo sem promessa de prosperidade financeira, mas muitas vezes sob um peso de uma o devorador, isso, de tipo, se você não fizer isso, de uma maldição, né? Tipo, sim, sob o peso de uma palavra de maldição na vida da pessoa. Se você não fizer isso, Deus está te dizendo que você vai perder tudo. Aquelas loucuras que a gente vê. Infelizmente, isso acontece.
Então, eu acho bastante efetivo que o judiciário esteja se posicionando para que volte a um padrão de uma verdade naquilo que se prega, naquilo que se pretende estabelecer enquanto entidade religiosa, sem deixar que o peso da autoridade espiritual que o líder tem seja aquele que vai mover o coração de alguém, porque muitas vezes as pessoas são movidas pelo medo, né, daquela autoridade sobre a vida dela, daquilo que ela ouviu, e que a pessoa acabou usando de maneira inadequada. A pessoa que eu digo líder religioso, ele Sim. abusou. E eu falo muito sobre isso também recentemente, que é o peso que existe sobre a autoridade espiritual e o abuso dessa autoridade espiritual como consequência, inclusive, de indenização. Isso tem acontecido cada vez mais, tá? Ô, Thaís, você tem um livro publicado, você tem ele aí físico? Menina, você sabe que eu não tenho nenhum aqui, acabaram todos os exemplares. Ah, Até quando você começou, comecei a procurar aqui na bibliotecazinha e não achei nada. ai, Mas seria o livro, tão importante, pois é. gente. Mas Mas tem lá olha no seu só, Instagram, né? A no meu Instagram. foto. E se a Sim, gente quiser tem. comprar, a gente consegue com você lá no Sim, Instagram, é isso? lá no meu Instagram, lá na página Direito Eclesiástico, é só digitar Direito Eclesiástico, não tem mais nada, vai lá, tá no Instagram, você vai encontrar a página do Direito Eclesiástico. No perfil tem um link que você clica nesse link, ele te leva, é um Linktree, né? Então ele te leva direto para a aquisição. E o livro está, inclusive, com desconto. Aí a gente está segurando aí com. A gente não, né? A editora, isso aí tá com a editora. Mas a meu pedido, ela reduziu o valor, a editora reduziu o valor, então tá 50% do valor de capa. E esse livro, Silvana, ele já está na terceira edição, ele é uma edição novinha, foi publicado, eu atualizei ele ano passado, então ele está com informações fresquinhas, novinhas. Ele é um manual bem prático, com, se eu não me engano, 18 ou 19 capítulos, não tenho certeza, e que traz temas bastante práticos, bastante assim, fáceis de se compreender. Então, por mais que ele seja um livro teoricamente jurídico, ele é um manual mesmo para quem é líder religioso, para quem é administrador de uma igreja, e ele traz uma clareza dentro de um conceito, né, jurídico amplo de questões bastante necessárias para a regulação e a organização legal de uma entidade religiosa. Então, assim, eu super aconselho a todo líder religioso que de fato quer ter uma igreja regular, que ele tem esse manual para consulta. Ele é um livro de consulta, ele não é um livro de leitura dinâmica, assim, tipo, li esse livro. Não, ele é um livro de consulta mesmo. Que você está ali, pô, será que esse livro fala sobre esse assunto? E aí também, Silvana, eu queria até aproveitar para te falar que eu faço cursos assim constantemente. Esse ano eu não tinha feito nenhum curso e agora em setembro eu estou abrindo semana que vem, ainda se der tempo, de repente ainda essa semana a gente vai lançar as inscrições para um novo curso. É um curso bastante completo, é um curso de 2 dias, é um curso que vai ser numa quinta e numa sexta-feira, se eu não me engano, acho que é dia 8 e 9 de setembro, com 12 temas, 12 aulas práticas, bastante dinâmicas, onde eu vou responder perguntas ali né? Esse curso vai ser presencial e a pessoa também pode assistir online, então a gente vai estar respondendo as dúvidas na hora. E ele vai falar de tudo que envolve a administração legal de uma igreja, de uma entidade religiosa. Então, assim, uma oportunidade aqui para esse ano. Eu não vou dar outro curso esse ano, então, se você quer aprender mais sobre o direito eclesiástico, se você é líder religioso, se você é pastor de igreja, se você é administrador, ou se você é advogado e advoga, ainda que voluntariamente para a igreja, porque isso acontece muito advogado, a maioria das igrejas, quando precisa de um advogado, óbvio, acaba chamando alguém da igreja. Só que essa pessoa geralmente não é da área de direito eclesiástico. A gente tem poucos ainda advogados Exatamente. que conhecem a área. Por isso que eu dou curso para advogado, para ensinar advogado a trabalhar nessa área. Muitas igrejas, infelizmente, elas são prejudicadas porque contam com advogados que não entendem nada de direito eclesiástico e acabam dando diretrizes que não são aplicadas para igrejas, fazendo a igreja errar mais do que acertar, infelizmente. Então, é assim, um grupo bastante grande de advogados que são, inclusive, como eu disse, voluntários, né, de igrejas, me procura. Eu dou mentoria, eu dou cursos específicos, dou pareceres para poder direcionar esse profissional, mas não só advogados, como contadores e como gestores, né? Então, é um curso assim que eu já há anos tenho feito, todo ano eu reciclo, todo ano eu atualizo algum tema. Esse ano, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre abuso de autoridade espiritual, a gente vai falar sobre LGPD, como que eu faço isso no ambiente cristão. Então, são coisas assim bastante importantes para a igreja conhecer. Então, fica ligado lá no site Direito, também tem um site que é Direito Eclesiástico e tem o Instagram Direito Eclesiástico, que estão todas as informações lá.
Perfeito. Gente, nós temos ainda 20 minutinhos. Eu tenho 3 perguntinhas para a Thaís. Mas antes, eu vi aqui no chat que tem um aluno meu. Eu sou professora de História de Escola Pública da Prefeitura de São Paulo. E tem um aluno meu aqui, Brian Braga. Tudo bem, Brian? Falou, aí, professora, qual é a boa? Manda um salve aí. Ah, que interessante. Obrigada, viu, Brian? Obrigada por estar aqui conosco. Bom recesso para você. Bom finalzinho de recesso. Thaís, eu tenho uma curiosidade. Quem mais procura você? É a liderança para essas partes legais ou a membresia comum por conta de alguma desinteligência, alguma coisinha ali no costume, na rotina e não deu certo, não conseguiram se entender? Quem mais procura? Que nível? Liderança ou membresia comum? Olha só, eu sempre, até o ano passado, até 2 anos atrás, eu era quase que 100%, né? Meu atendimento era para liderança, era para os pastores, para o líder religioso de uma entidade, para o gestor. Geralmente, os pastores, quando me procuram, eles procuram para começar a ajustar o estatuto. Eles percebem que o estatuto deles está desatualizado. Porque, por exemplo, a maioria das igrejas mais antigas, elas foram constituídas na forma de associação, que era um modelo antigo, que se estabeleceu até 2002. Só que em 2002, e, na verdade, a partir de uma nova lei que foi inserida no Código Civil de 2002, que aconteceu em 2003, efetivamente, essa lei mudou o Código Civil e adaptou e criou, como eu falei logo no comecinho, a organização religiosa como um ente dotado de personalidade jurídica exclusivo. Então, com isso, a igreja ganhou, né, as organizações religiosas ganharam o direito de se estabelecerem de maneira livre. Elas não precisavam mais se estabelecer como associação. E por que isso mudou e o que importou essa mudança? Porque, como associação, elas tinham que seguir um padrão de organização legal. Dentre os requisitos desse padrão, tinha, por exemplo, a formação de assembleia. A assembleia era o grupo de pessoas que tomava a decisão. Só que na nossa realidade de prática religiosa, isso às vezes é impossível. Quando você fala, por exemplo, de uma igreja que tem 60 mil membros, como é que você traz essa membresia toda para votar? Era um negócio que era bem praticável. E até no âmbito espiritual, isso era perigoso, porque a gente, né, viveu um movimento aqui no Brasil onde existia um entendimento sobre uma batalha espiritual, pessoas infiltradas nas igrejas evangélicas. Então, assim, era um risco para a igreja dar poder de voto, por exemplo, para um grupo X de membros e tal. Como é que a gente estabelece isso? Então, com esse novo Código Civil, com essa liberdade de se estabelecer legalmente, a igreja deixou de ter que se submeter ao formato de assembleia, de associação. Então, isso foi um grande passo, mas ele também é muito perigoso, porque a liberdade demais, às vezes, leva as pessoas por caminhos tortuosos. Mas aí vem o direito eclesiástico para dar um norte, vem aí o meu trabalho. Então, quando eu entro e vejo que uma igreja está estabelecida como associação, ela acaba ficando vulnerável na questão das decisões, principalmente no âmbito espiritual, a gente traz uma organização legal que é factível, que é cabível dentro do nosso ordenamento legal, respeitando a visão da igreja, trazendo para o papel de maneira estabelecida legalmente, de uma maneira adequada à lei, aquilo que aquela igreja professa como sua fé e sua prática doutrinária, sua visão propriamente dita, para não desarranjar aquilo que Deus entregou para aquela igreja. Então, por exemplo, até pouco tempo, né, até então, uma associação ela tinha que ter um prazo X do mandato da diretoria. Então, pensa uma coisa, Silvana, um pastor, né, um homem de Deus recebeu um chamado para ele estabelecer um ministério com uma visão que foi dada a ele, e Deus foi gerando nele todo aquele conhecimento espiritual, toda aquela revelação da parte de Deus, e ele vai estabelecendo a sua igreja com aquelas pessoas que estão entendendo como ele, aquilo que Deus entregou para ele, e aí ele estabelece legalmente uma pessoa jurídica, e ele começa a ensinar e ter aquele grupo como seus, né, ali como seus membros espirituais, seus filhos espirituais, como membros daquela entidade religiosa, e ali ele vai trazendo os ensinamentos que Deus está dando para ele.
Aí, se ele tem que regularizar a sua igreja no formato de associação, e se lá no cartório onde ele vai determina que ele tem que ficar naquela diretoria por 4 anos, ou 2 anos, ou X anos, conforme a corregedoria local, ele acaba se vendo vulnerável, porque ele é tirado da diretoria, do poder de decisão de uma entidade religiosa, de uma igreja que Deus entregou para ele estabelecer, com a visão que Deus deu para ele. Então, essa é uma questão espiritual que o cartório não entende. O cartório nunca vai entender. Então, quando essa legislação é alterada lá atrás, em 2003, e quando eu consigo trazer isso para o papel, eu dou àquela igreja o direito dela continuar seguindo a sua missão, né? Seja com aquele pastor, seja da forma que Deus entregou para aquela igreja. E aí, aquele pastor, por exemplo, ele pode se tornar vitalício no seu cargo, na sua condição de presidente. Aquilo coaduna, aquilo condiz com o que Deus deu para ele, digamos assim. Não é o caso, por exemplo, das igrejas batistas. A visão que foi dada lá no passado é que tem prazo de diretoria, que aquele pastor está ali só como representante. A visão não é daquele pastor. É lá, né, de quem estabeleceu a igreja batista mais de 100 anos atrás. Então, assim, a diversidade da nossa religiosidade ela é tão grande que a legislação precisou se adequar. E por isso que as organizações religiosas têm essa liberdade de hoje de se estabelecer. Mas, Silvana, se o advogado não sabe lidar com o direito eclesiástico, ele vai acabar levando as igrejas a serem estabelecidas nesse formato quadrado da associação, com o estabelecimento de um procedimento administrativo legal que muitas vezes acaba engessando a espiritualidade daquela entidade religiosa ou em outras palavras, a visão daquela entidade religiosa, né? Então, até então, como eu estava dizendo, muitos eram os pastores e são muitos os que me procuram para trazer essa adequação no estabelecimento legal. Além disso, a questão de organização da igreja enquanto templo físico, da igreja como pessoa jurídica com direito a benefícios, né, benesses tributárias. Então, esse sempre foi o maior público que eu tive. Agora, de 2 anos para cá, até por conta do que a gente começou a vivenciar de abuso de autoridade espiritual nesse lugar da diversidade, da liberdade religiosa, muitas pessoas começaram a me procurar com questões contra a igreja. Então, assim, eu comecei a trazer luz para membros do que diz respeito àquilo que eles poderiam enxergar como direito deles de se posicionar contrariamente. Até onde o pastor está agindo dentro de uma regularidade ou dentro de uma legalidade no trato da doutrina, no trato do relacionamento com aquele membro, e até onde aquilo passava dos limites legais. Então, de fato, hoje tem alguns membros me procurado, principalmente com a questão que diz respeito a abuso de autoridade espiritual. E isso não são só membros, isso também acontece com pastores que estão debaixo de uma liderança. Muitos pastores saem muito feridos, muito distratados, né? Não falo nem maltratados, eles realmente distratam, eles não falam mais com aquele pastor, eles abandonam, seja porque o pastor não está mais concordando com a doutrina, seja porque o pastor de alguma forma infringiu algum regimento interno, seja porque o pastor caiu em pecado, seja qual for o motivo, a grande maioria das entidades religiosas acaba tratando o pastor do mesmo jeito, ele faz um X naquele pastor e exclui ele de todos os seus relacionamentos, deixando o pastor, inclusive, sem condições financeiras de lidar com a sua vida, com a vida da sua família. E muitas vezes esse pastor viveu 15 anos em prol dessa entidade religiosa, né? E na hora dele passar por uma dificuldade, seja ela no âmbito espiritual, seja qual for, a igreja simplesmente corta aquela pessoa e, não, você não tem relação. E de fato não tem vínculo de trabalho, então eu não tenho nenhum dever para com você, enquanto um pastor que estava aqui doando o seu tempo, por mais que você tenha uma remuneração. Ok, não há um vínculo de trabalho, e eu sempre falo isso. Não existe vínculo de trabalho, se o tratamento não é da igreja para com ele, é como se fosse um funcionário e vice-versa. Porém, existem outras obrigações, principalmente a obrigação moral. Como é que uma pessoa que ficou ali servindo aquela igreja por 15 anos, por mais que ela tenha caído, tenha pecado, tenha errado, ela sai daquela condição sem nenhuma ajuda, principalmente do ponto de vista financeiro. Mas eu nem falo isso, às vezes é uma ajuda moral, às vezes é uma ajuda espiritual, uma ajuda terapêutica, psiquiátrica, psicológica, e não, muitos são abandonados. E essa tem sido uma procura constante aqui, ultimamente, até porque eu acredito que as pessoas estão começando a perceber que elas não precisam sair cegamente daquele lugar da maneira humilhada, como muitas
vezes eles se sentem, que eles podem sim ter um respaldo, ainda que seja no campo do dano moral. Então, são demandas que estão acontecendo. Ai, gente, que assunto. Gente, eu ficaria umas 4 horas conversando. Me diz só mais duas perguntinhas. Um estatuto, toda entidade religiosa é obrigatório ter um estatuto, um regimento? Não. Aqui quiser fazer, faz, aqui não quiser, não faz. Olha só, Silvana, o estatuto ele funciona para a igreja do mesmo jeito que o contrato social funciona para uma empresa. Não tem como uma empresa ser estabelecida sem um contrato social. É o documento que vai entregar para o poder público e para as pessoas em geral, para a sociedade em geral, as informações que dizem respeito à responsabilidade civil, responsabilidade legal no âmbito, né, de forma geral, qual é o objetivo daquela pessoa jurídica, qual a finalidade dela. Então, o estatuto tem esse mesmo condão. Ele tem que. É um documento, é um elemento imprescindível para o estabelecimento legal. Agora, se aquele grupo vai ficar se reunindo sem se estabelecer legalmente, ele nunca vai ter nem direitos nem obrigações de igreja, ele vai ser somente um grupo. Porém, vai correr vários riscos. Aí a gente lembra lá da questão da praça. Se eles ficarem tomando chuva, não vão ter como sair daquela condição se eles não tiverem uma representatividade. E se eles decidirem ter uma representatividade, eles vão precisar de um estatuto, ser estabelecido de forma legal, ou seja, falando de maneira clara, ter um CNPJ, para que ele tenha uma representatividade na nossa sociedade. Então, não tem como você ser igreja, legalmente falando, sem um estatuto, não tem. O regimento interno, ele é um direcionamento daquilo que se pratica, no que diz respeito às regras internas. Então, é importante ter o regimento, ter essas regras internas claras, para que eu possa, como membro, escolher se eu quero ou não estar ali. Ah, não gostei dessa regra, então não quero ficar aqui. Não, eu não gostei, mas eu até me disponho a seguir, porque querendo ou não, gostando ou não, você estando ali, você vai ter que seguir aquelas regras. Então, é importante que elas fiquem claras, entende? Então, é necessário que a igreja tenha um regimento interno para dar clareza sobre aquilo que ela pratica, como religião, como prática de fé, como visão, como doutrina. E não tem como ter igreja legalmente falando se não tiver estatuto devidamente registrado. Então, tem que começar pelo estatuto. Certo. Aqui tem uma pergunta do Derville. Um membro tem direito de conhecer o estatuto da igreja a qual frequenta? Onde a gente consegue esse estatuto? Primeiro, perguntando para a própria igreja. É um direito teu. Vai na secretaria da igreja, fala com o pastor, fala, pastor, eu gostaria de ter acesso ao estatuto da igreja. Posso? Pode. Se ele se recusar, você já começa a desconfiar, né? O que eu não posso saber? De qualquer maneira, só para que vocês entendam, o estatuto, quando ele é registrado no cartório, uma dos requisitos para isso, né, uma das finalidades do registro em cartório é dar publicidade àquilo. Então, eu posso muito bem ir lá no cartório e pedir uma cópia daquele estatuto, porque ele é, de alguma forma, um documento público. Quando você registra no cartório, ele se torna público. Por isso que a gente leva a registro, para dar publicidade. Então, a igreja, se não fornecer, você pode chegar lá no cartório onde aquela igreja for registrada e pedir uma cópia. Agora, como é que eu sei onde essa igreja é registrada? Uma dica é você buscar o cartório mais próximo, porque tem a circunscrição, né? Então, tem lá a região que atende aquele determinado endereço. Então, se eu estou aqui na rua A, do bairro X, da cidade de São Paulo, eu vou lá no cartório de registro de documentos mais perto, que provavelmente é ali que vai estar registrado. Se não for ali, é provável que aquele cartório te indique onde é, porque tem aí o limite, né? Eu não posso registrar em qualquer lugar, eu tenho a região devida e o cartório que atende aquela determinada região. Então é isso, se a sua igreja não tem estatuto registrado, já está mais do que na hora de se registrar, porque estar com uma porta aberta para o público em geral, para que eles possam participar de um culto, requer que, de qualquer maneira, seja estabelecida legalmente aquela pessoa jurídica. Quando você abre a porta de um lugar para receber pessoas, você está colocando aquelas pessoas, de alguma maneira, sob a sua responsabilidade. Se cai um teto, se pega fogo, qualquer situação ali, a responsabilidade vem para aquela pessoa que abriu as portas. E aí, se você não tem a pessoa jurídica estabelecida, muito provavelmente aquela situação vai recair sobre aquele que é o titular da locação, por exemplo, além do pastor titular que se apresenta fazendo ali a pregação, a ministração, a reunião em si. Então, quando você tem a igreja já devidamente constituída, você leva toda essa responsabilidade para a igreja. E é isso que deve ser feito. Qualquer pessoa jurídica
jurídica estabelecida que receba pessoas, qualquer igreja, né, qualquer grupo religioso que receba pessoas de portas abertas para o público em geral, ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ser estabelecida legalmente, porque se ela não tiver, ela está irregular. A começar ali com a própria prefeitura local, com o município, que tem regras de funcionamento, essa coisa da segurança mesmo, quantas pessoas podem entrar e sair desse ambiente, qual o tamanho da porta para caso pegue fogo, se o teto, né, não vai cair na cabeça de ninguém, se a construção está legal. Então, isso é uma obrigação de qualquer pessoa jurídica. Você vai estabelecer, você vai montar uma quitanda, você vai precisar ter alvará, você vai precisar ter o certificado do Corpo de Bombeiros. Então, isso acontece com a igreja também. Eu reuni um grupo ali, né? Eu estou com 20 pessoas, não importa. Você abriu a porta para a rua, você está recebendo qualquer pessoa ali, então você tem que estar regular diante das regras locais ali de funcionamento. Então, sem estatuto você não consegue. Tá, então as igrejas regulares têm seu estatuto, né? Sim. Ok. Mas o regimento interno não é obrigado legalmente? Não é. Não tem na legislação a obrigação de você ter o regimento interno. Aí fica, pode meio que tudo meio ali subjetivo. Não, é que aqui a gente acredita que a Bíblia, vamos supor, alguém foi disciplinado porque foi numa outra igreja que não era para ir, mas não está previsto, não tem um regimento, não está previsto. E aí o pastor ainda assim pode fazer isso? É nesse sentido, eu estou recebendo muita coisa nesse sentido. Porque onde não há lei, não há crime. É nesse sentido, você entendeu? Sim, e aí? É o seguinte, não é ilegal, não é irregular você não ter um regimento. Só que eu vou te dizer uma coisa, se você não tem um regimento, você fica suscetível às consequências de não estabelecer claramente a sua lei. Então, eu vou te dar um exemplo para você ver a importância do regimento interno. Eu sempre dou esse exemplo nos meus cursos. É uma situação real. 2 casos muito parecidos. 2 igrejas se negaram a fazer o casamento de 2 casais. Uma dessas igrejas se recusou por uma determinada situação, a menina estava grávida e a igreja tinha como doutrina não casar ninguém que tivesse caído em pecado, porque se ela estava grávida, porque tinha caído em pecado, tinha se relacionado sexualmente antes do casamento, e não vou fazer o seu casamento. A pessoa não teve o casamento realizado, entrou com uma ação contra a igreja e essa pessoa ganhou a ação. Aí eu vou te falar por que ela ganhou a ação. Ela ganhou a ação porque a igreja não provou que pelo regimento interno, não provou que a doutrina determinava que não podia fazer casamento de quem tivesse caído em pecado. Então, pela falta do regimento interno, a igreja perdeu a ação e teve que pagar uma indenização, entendeu? Então, não é ilegal, só que você gera um problema se você não conseguir provar que, de fato, aquela era a doutrina. A pessoa falou, eu nunca soube, você nunca me trouxe essa informação de maneira clara. De fato, não estava claro porque não tinha no regimento, não existia um regimento. Uma outra igreja, a pessoa também teve o seu casamento negado, e aí o que aconteceu? No dia antes, como que foi isso? Num dia antes do casamento acontecer, ela entrou com uma ação e ela conseguiu uma liminar para que o pastor fizesse a realização do casamento. O pastor, mediante essa liminar, no dia seguinte, fez o casamento, não deu tempo dos advogados atuarem, porque do sábado está tudo fechado, ele realizou o casamento. Parece que a pessoa, se eu não me engano, nesse caso, ela estava casando com um ímpio, uma pessoa que não era cristã, não era da igreja, não era convertida, e lá a igreja dizia que não, que só ia fazer casamento de quem era membro da igreja ou era cristão, não lembro exatamente, mas tinha essa situação de ele estar em desacordo com a doutrina. Mas o pastor foi obrigado a fazer o casamento porque a pessoa entrou com uma ação e conseguiu uma liminar. O que aconteceu? O advogado, então, apresentou a defesa e fez um pedido contraposto. Quem é advogado sabe o que é isso, é você não só responder, mas em razão daquele pedido, também fazer um pedido. E a igreja acabou entrando com uma defesa, provando que o seu regulamento interno não permitia esse tipo de casamento e, além de tudo, pediu uma indenização por ter sido obrigada a fazer o casamento infringindo a sua própria fé. E sabe o que aconteceu? A igreja ganhou. E a igreja ganhou e a noiva foi condenada a pagar. Os noivos foram condenados a pagar uma indenização de 50 mil reais para a igreja, porque o pastor foi obrigado a realizar um casamento que infringia a sua fé.
Entendeu? 2 casos aí, sim. Fica claro a importância do regimento. A lei não te obriga a ter, mas a situação te obriga, se você quiser evitar demandas, inclusive no âmbito judicial, entende? Ai, gente, olha, vocês vão ter que participar do curso da Thaís. Thaís, vamos para as considerações finais, aí você já reforça como que o pessoal entra em contato com você para o livro, para o curso. Gente, que assunto maravilhoso. Fala, Olha Thaís. só, Silvana, eu vou te falar uma coisa. Se a gente pudesse, eu ficava horas falando, porque tem tanta coisa que as pessoas ficam surpresas, que ela fala, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado assim, nossa, é verdade. É tudo que a gente vai trazendo, que eu falo no curso, acaba sendo uma situação que eu vivi empiricamente. São situações que passaram pela minha vida, seja porque eu já fui membro de igreja, seja por. Não, mas porque principalmente eu atendi muitas igrejas que traziam demandas que eu falava, você tinha que ter feito isso, você deve fazer dessa forma. Então, eu costumo falar nos cursos que tudo que eu ensino são situações reais, que alguém já passou por isso. E aí, nada melhor do que você ouvir e aprender com quem já viveu para não cair no mesmo erro, né? Então, assim, o curso ele é bastante amplo, ele é bastante dinâmico. Para você ter uma ideia, eu aguço assim, né, o entendimento das pessoas da importância de se conhecer esse tema, trazendo algumas questões. Por exemplo, né, como que eu lido com a questão da imunidade? Eu posso deixar de pagar qualquer obrigação legal que diz a respeito a pagamento para o poder público, porque as pessoas confundem o que a imunidade tributária dos impostos com qualquer obrigação. Então, no curso eu explico qual é a diferença de imposto para tributo, para contribuição, quantas igrejas deixam, por exemplo, de apresentar a declaração de receita, porque o fato de você não pagar imposto não significa que você não tem que apresentar para o fisco quanto você recebeu. Pastores que sonegam o imposto porque retiram a sua remuneração direto do gasofilácio, digamos assim, e gastam aquele recurso sem pagar imposto, porque acham que o valor que eles recebem também está abraçado pela imunidade tributária e acabaram sendo autuados pela Receita Federal, porque daí a Receita Federal vê lá o pastor gastando 8 mil, 9 mil reais de cartão por mês, ou mesmo movimentando na sua conta bancária, comprando bens, adquirindo bens, sem nunca ter pago imposto. E aí chega uma hora que a conta não fecha e que cai, né, a situação. Então, assim, são várias questões. Como é que eu lido com uma questão doutrinária, um casal que está querendo, por exemplo, se fala muito disso, a pessoa quer vir casar aqui na minha igreja, como é que eu posso falar não para ela? Eu quero casar só quem é membro da minha igreja, eu posso falar não? Não posso? Como é que eu faço com a situação de um voluntário que cai, se machuca na igreja, a responsabilidade é da igreja de pagar o tratamento? Eu tive um caso, por exemplo, de uma pessoa em que o pai dela era membro de uma igreja, ele caiu da escada e ele faleceu na igreja, servindo a igreja como voluntário, caiu da escada e faleceu. E a família era uma família humilde. Como é que eu faço? Meu pai estava aqui servindo voluntariamente. E a igreja tem obrigação ou não tem com esse voluntário que se doou para o Nossa, que serviço? assunto amplo, interessantíssimo, É muita gente. coisa, Apaixonada por esse assunto. são muitos temas, são muitas coisas muito bacanas. Outras questões, por exemplo, a igreja pode fazer ação social até onde? Uma questão muito recorrente, tá, Silvana? A igreja pode levantar uma oferta para ajudar financeiramente um membro da igreja que está passando uma necessidade. Como é que eu lido com isso? A igreja pode vender produto para poder arrecadar mais valores, a igreja tem que emitir nota fiscal, a igreja tem que pagar imposto dos produtos que ela vende. A igreja pode dar curso, é legal a igreja viver dando curso. Até onde a igreja pode viver dando curso, fazendo seminário, ganhando dinheiro com isso? Posso te falar? Teve uma igreja que me procurou porque ela abriu um seminário e aí passou uns 2 anos, ela foi autuada pela Receita Federal. Mas eu estou dando um curso, um seminário teológico. Aí eu comecei a analisar. Ela me trouxe a questão para eu analisar. Eu falei, filha, era uma pastora, a líder. Eu falei, pastora, dá uma olhada. O teu seminário arrecada 3 vezes mais do que a igreja. Então, você deixou de ser uma igreja para ser um seminário. E você está registrada como igreja. Então, está tudo errado, porque você é um seminário, você não é uma igreja. É óbvio que o fisco vai te autuar. Você está atuando como seminário muito mais do que atuando como igreja.
Tá errado isso. É a mesma questão comercial. Eu posso vender produto? Pode, mas você vai arrecadar mais vendendo produto, você virou uma loja, então você deixou de ser igreja. Então, é saber equilibrar essas questões e saber Que lidar com o bacana. direito eclesiástico para poder direcionar de maneira adequada e não sofrer as consequências, entende? São muitos temas, assim. Líderes, pastores, olha, demorou para fazer esse curso. Hoje em dia, Silvana, as igrejas têm direito à isenção do IPTU dos templos alugados. Até então era só imunidade. Mas o que é imunidade? O que é isenção? Ninguém consegue saber a diferença. E eu não sou dona do meu próprio imóvel, a igreja, né? Como é que eu posso ter direito a não pagar o IPTU? Hoje já é constitucional, mas até fevereiro desse ano não era uma ordem constitucional, porque hoje entrou na Constituição a desobrigação de pagar o imposto, o IPTU das igrejas que também são alugadas. Até então era só das próprias. Agora, eu conseguia, por exemplo, a isenção, a desobrigação de pagar IPTU em vários templos alugados. Por quê? Porque existia uma legislação local, que era a municipal, que permitia isso. Mas tem um monte de igreja que não sabe lidar com isso e ficou pagando IPTU aí sem precisar por muitos anos. E várias outras situações, Silvana. De fato, o curso é muito rico, é uma oportunidade bem legal até agora, em setembro. Eu faço isso com amor, porque é um tema que eu gosto muito, então eu gosto de ensinar. Quanto mais pastores e advogados puderem aprender, melhor. Digo que eu não sei quando terá outro curso, esse ano com certeza não terá mais, e ele tem sido realmente um divisor de água para todos aqueles que já passaram por esse curso, porque abre assim a mente de uma tal maneira que é assim bem produtivo e bem gratificante. Então, assim, para que vocês saibam mais sobre isso, vou te convidar a seguir o Instagram do Direito Eclesiástico. A gente está eu fiz uma viagem agora, fiquei uns 5 dias meio out, num lugar que realmente nem tinha internet, então eu não quis soltar as inscrições antes de eu estar acompanhando, porque é muito dinâmico, as pessoas fazem perguntas e eu acabo que embora eu tenha uma equipe que cuida de toda a parte de inscrição e de divulgação, quando tem dúvida, tudo vem comigo, né? Então, voltei ontem de viagem, hoje voltei, né, efetivamente ao trabalho, e a gente vai soltar ainda essa semana, provavelmente, a abertura das inscrições. Então, entra no Instagram Direito Eclesiástico, lá tem vários temas importantes que já vão trazendo elucidação, e aí eu vou postar a abertura das inscrições. A gente está fazendo num plano parcelado que dá para pagar até o dia do curso em 3 vezes, para facilitar para quem quer participar. Tem lotes, então quem se inscrever primeiro vai ter um valor menor, daqui a pouco o valor vai subindo. E a novidade para esse curso, Silvana, é que todo mundo que se inscrever também vai ter incluso no material o meu livro, o Manual Prático. Eita, que coisa maravilhosa, gente! E pode ser virtualmente, não precisa ser só presencial. Então, do mundo inteiro pode participar do curso. Exatamente. E eu estou tentando com a empresa que vai fazer o online que as pessoas tenham direito a acessar depois também. Eu não sei se eu consigo isso, porque mudou todo o esquema, mas estou tentando. Mas, de qualquer maneira, onde a pessoa estiver, ela vai poder assistir online, fazer perguntas, o chat vai estar ao vivo, vai ser muito legal. E a gente vai resolver casos práticos. Então, assim, as pessoas que estão no curso vão trazer situações práticas de acordo com o tema e a gente vai solucionando. Então, pode ser que aí, na tua igreja, você encontre uma solução, né, para uma situação que você esteja passando só participando desse curso. E eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Quero convidar todos vocês e você também, inclusive, Silvana, se quiser estar comigo, vai ser um prazer. Muito bom, muito bom. Obrigada, Thaís, muito obrigada. Pessoal, eu sei que vocês deixaram várias perguntas, mas a Thaís tem um outro compromisso. Aliás, a gente já passou do horário, tá bom? Me desculpa, mas entra lá no Instagram dela e aí vocês conseguem conversar com ela, participar do curso, tirar dúvidas, tá bom? Deus abençoe, Thaís, Deus abençoe o pessoal que está aí no chat e até a próxima live, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Espero vocês no Instagram. Tchau, tchau. Obrigada, Silvana. Até mais. Obrigada eu. Tchau. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.